O drama da tutoria na velhice. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O filme I Care a Lot, ou Eu Me Importo, é um filme exclusivo da Netflix, muito bom na verdade, o drama, que versa sobre um tema muito relevante. O que fazer com idosos que não são mais capazes de cuidar de si mesmo? Esse tema tem desdobramentos libertários e, lógico, uma solução positivista estatal terrível que abre caminho para histórias como a retratada no filme. Lógico, o filme é ficção. A legislação apontada nela é diferente da brasileira, mas é a legislação real em alguns estados americanos. O caso retratado é claramente superlativo e exagerado, um belo drama de ficção. Mas isso não significa que não existam abusos claros também no mundo real. O filme mostra a história de uma tutora legal. Na verdade, uma empresa que presta serviço de tutoria para tribunais americanos. Muitas vezes os juízes não encontram filhos ou parentes capazes de responder por uma pessoa idosa que se encontra em um estado de confusão mental tal que não permite mais tomar conta dela mesma. E assim o juiz precisa designar uma tutora. A tutora legal acaba sendo a representante da idosa para cuidar dela. Funciona quase que como um orfanato. Quando se encontra uma criança abandonada, não há como se achar os pais dela ou parentes para cuidar dela, ela acaba encaminhada a um orfanato. Esse tipo de empresa existe no mundo real, sim. Da mesma forma, geralmente, juízes tentam primeiro nomear como tutores filhos ou parentes da pessoa, mas se não encontram, essa é uma possibilidade legal. O filme expõe, porém, um esquema criminoso que a tutora legal, a Marla Grayson, é uma golpista. Ela é uma empresária, dona da casa de repouso e cuidado de idosos, que mantém com a ajuda da sua companheira Fran. Ela tem acordo com juízes e médicos, todo mundo está no esquema. Do nada, eles pegam idosos que não necessariamente são incapazes, os idosos são escolhidos apenas por serem ricos, daí os médicos dão atestado de incapacidade mental, fazem uma sessão de emergência no tribunal sem os filhos da pessoa sequer saberem, e a golpista Marla Grayson é designada tutora legal responsável por esses idosos. Veja que situação kafkiana, do nada, em poucas horas, a pessoa idosa, plenamente capaz física e mentalmente, virou uma pessoa incapaz do ponto de vista legal e agora uma golpista é quem toma todas as decisões por ela. Para aplicar o golpe, ela prontamente interna os idosos na própria clínica e os droga, para ficarem incapazes até de reação física. Agora, sendo tutora legal deles, vende todo o patrimônio e com isso fica muito rica. Lógico, ela impede os filhos e parentes de verem os pais internados. Os filhos podem até recorrer à justiça estatal, mas o juiz está no esquema, então nada muda. É lógico, é um drama ficcional, como disse, um exagero, mas não está tão longe da realidade de alguns idosos quanto se imagina. O fato é que a questão da capacidade mental é um problema real. Como explicamos no vídeo Como Resolver a Questão da Maioridade, lá no canal Ancapsu Classic, é óbvio que crianças não têm capacidade mental plena para consentir, por exemplo. Precisam de um tutor, geralmente os pais, para terem desenvolvimento e atingir a capacidade mental plena. Explicamos que o tutor é uma pessoa que toma decisões pela criança, porém só são válidas decisões tomadas que têm no sentido de garantir à criança a melhor chance de atingir a maioridade plena. Um pai pode espancar e torturar uma criança? Não, porque isso não ajuda ela a se tornar uma pessoa plenamente capaz. Um pai pode obrigar o filho a estudar e comer comida saudável? Sim, porque isso ajuda ela a ser uma pessoa plenamente capaz. Esse princípio da maioridade e capacidade também se aplica em outras situações. Por exemplo, uma pessoa passa mal na rua. Se tomarmos a lei da propriedade privada ao extremo, ninguém poderia sequer tocar naquela pessoa, colocar ela numa ambulância. Afinal, ela está desmaiada, ela não vai consentir com alguém mexendo com o corpo dela. O corpo dela é propriedade privada dela. Ninguém, nem mesmo um filho ou parente, poderia tocar no corpo daquela pessoa, fazer uma manobra de CPR ou colocar a pessoa numa ambulância. Ocorre que essa pessoa está claramente sem capacidade mental ali. É perfeitamente válido um terceiro, preferencialmente uma pessoa próxima, mas em última análise qualquer pessoa, assumir a tutoria daquela pessoa incapacitada, o que significa consentir por esta pessoa, deixar colocarem numa ambulância para ela receber tratamento,
fazer uma manobra qualquer de emergência. Aqui, da mesma forma, só são válidas ações que seguem no sentido da pessoa recuperar a capacidade plena dela. Meu pai desmaiou, eu chamei a ambulância para ele, portanto eu sou seu tutor. Posso agora vender o carro dele? Não, porque essa é uma decisão que não ajuda ele a recuperar sua capacidade plena. O tutor só pode tomar decisões no sentido do tutorado chegar à capacidade plena. Mas quando isso se aplica na velhice, chegamos a um dilema. Muitas vezes, no fim de nossas vidas, também chegamos a este ponto, de não termos mais capacidade de tomar decisões por nós mesmos. Hoje em dia, normalmente vivemos muito mais tempo do que o nosso corpo foi programado para viver pela natureza. Então é natural que as coisas falhem no final da vida. Quando os problemas são apenas físicos, mas não mentais, não tem problema. Você pode estar numa cadeira de roda, mas se sua mente está límpida, você continua responsável por si mesmo. Muitas pessoas também têm apenas um decréscimo mental. Se for só um pequeno decréscimo mental, esquecer alguma coisa, um pouco de confusão, não tem problema, a pessoa continua sendo responsável por si mesma. Infelizmente, algumas pessoas chegam a um estado que não conseguem sequer cuidar delas mesmas, e muitas vezes são incapazes até de expressar opinião ou interesse ou o que querem fazer. Precisam de um tutor para tomar decisões por ela. Em tese, isso pode significar até ter um tutor para vender imóveis ou vender um carro para pagar por tratamentos, remédios e consultas. Mas veja como isso agora fica frágil do ponto de vista lógico, do que no caso da criança ou da pessoa temporariamente incapacitada. Porque nas situações da criança e da pessoa temporariamente incapacitada, o objetivo é claro: trazer a pessoa até a capacidade plena. Mas no caso do idoso, a situação é mais dúbia. Na maior parte das vezes, não há como atingir a capacidade plena. Doentes com Alzheimer ou demência senil não vão nunca mais atingir a capacidade. Lógico, você pode tomar decisões no sentido de manter o conforto, estender ao máximo a vida, mas todas essas decisões são puramente arbitrariedades suas. Você não tem como saber se é aquilo que a pessoa quer. A pessoa pode não querer isso. Essa é uma questão que eu não sei responder. Provavelmente isso seria definido de forma jusnatural por vários tribunais privados decidindo sobre isso. Porém, o fato é que a solução estatal de designar um tutor que pode fazer o que quiser é muito pior. Geralmente se imagina que filhos vão querer cuidar e tratar bem do seu pai ou mãe doentes. Mas mesmo filhos algumas vezes acabam sendo cruéis nessa situação. Ter um tutor totalmente externo pode ser ainda pior, como é a situação claramente ficcional, porém que não deixa de ter um pé na realidade, retratada no filme. A justiça positivada e seus limites arbitrários e agentes corruptos fatalmente dão margem a crueldades desse tipo. Trata-se de um pesadelo kafkiano completo. Se você ainda não viu o filme I Care a Lot, Eu Me Importo, pare por aqui. O que vem a seguir vai incluir spoilers. O filme começa com um dos filhos de uma das idosas internadas na casa de repouso da Marla tentando ter contato com a mãe. Como esse contato lhe é negado, o personagem tenta agredir um segurança da clínica e é levado preso. No julgamento, o homem explica ao juiz que tem sido privado do contato com a mãe e que o patrimônio dela está sendo roubado pela dona da clínica, explicando a lógica que já falamos antes. Mas o cara é preso e a situação segue. A questão é que, em determinado momento, a Marla tenta aplicar esse golpe em uma idosa bastante rica. Só que ela é mãe de um mafioso russo. A golpista não sabia disso. Daí ela encontra problemas, porque o filho dessa senhora tem capacidades mafiosas que meio independem da máfia estatal. Sem a máfia estatal para poder lhe proteger, Marla agora tem que enfrentar sozinha uma outra máfia igualmente perigosa. No final, após várias reviravoltas, ela e o mafioso se tornam sócios no negócio, mostrando como todas essas máfias existem apenas para fazer dinheiro em cima de indivíduos. Ela já tinha sociedade com a máfia estatal na forma dos agentes corruptos, por que não mais uma associação mafiosa? No final das contas, ela também mostra, e essa é uma visão libertária bacana, que usar uma máfia para combater outra máfia não faz sentido e não ajuda em nada. No final das contas, o filme tem um final trágico em que aquele rapaz que lá no início é acusado e preso
tentando ver sua mãe, acaba conseguindo chegar até Marla e matá-la a queima-roupa. O que realmente é interessante é percebermos que, se não fosse pela ação do Estado, que usa a força policial para obrigar idosos a deixar sua casa contra sua vontade, Marla jamais teria sucesso. São as forças violentas da máfia estatal, tais como as forças violentas dos mafiosos que depois passam a ajudá-la, que propiciam à golpista os meios necessários para que ela possa usurpar a propriedade privada alheia. Fica a lição de que leis estatais não servem para nada. No final das contas, o que conta são os indivíduos do Estado, que podem sim ser inescrupulosos, podem ser severamente prejudiciais àquelas pessoas que, supostamente, seriam as beneficiadas por tais leis. Fica também a reflexão para quem acha seguro deixar seu futuro financeiro na mão de políticos, burocratas e outros parasitas que não têm incentivos para se preocupar de fato com a saúde e os devidos cuidados necessários dos idosos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Libertas Será, revisado e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!